Eu descobri que a Ana Luísa tinha autismo, né? Deu alguns sinais a partir de 1 ano e 6 meses. Então, ela nasceu uma criança normal, cumpriu todas as fases do desenvolvimento dela. Ela atendia pelo nome, né? A gente chamava, ela atendia. E a partir de 1 ano e 6 meses, ela regrediu na fala. Foram as primeiras coisas, a primeira coisa que aconteceu. Então, a fala dela acabou. Né? Ou seja, aquela fala de mamã, dá, papá, parou. Outra coisa que eu fui também percebendo nesse tempo foi que ela começou a enfileirar os brinquedos e até separar esses brinquedos por cores, né? Ela separava aqueles blocos, então ela botava uma fileira de vermelho, uma fileira de verde. E aí eu fui observando e vendo, né, alguns sinais que eram diferentes de outras crianças, né? E aí sim eu comecei a fui procurar o pediatra também mandou eu aguardar um pouco, mas depois de muita insistência e também de muita cobrança, né, porque aí foi havendo uma evolução e aí o pessoal foi questionando, poxa, mas ela não fala, ela não interage, né? Ela fica muito agitada. Aí o pediatra encaminhou para o neurologista. Né? Então, quando eu cheguei para o neurologista, ela já tinha por volta de uns 2 anos. E aí o neurologista falou, olha, você fica à vontade, eu vou te fazer perguntas, mas deixa lá à vontade na sala. Né? E aí ele começou a fazer as perguntas e observar. Né? E aí estava eu, meu esposo, ela, e aí no final ele falou assim, olha, eu já sou um neurologista há bastante tempo, né? Já tenho muito contato com pessoas com problemas e a sua filha está dentro de um espectro autista. Uma coisa é você ser a profissional e cuidar do filho dos outros que tem um problema. Outra coisa é você ter o seu problema em casa. A Ana Luísa atualmente ela tem 10 anos, tá? E a forma de comunicação agora, ela já fala, né? Então, se ela quer água, ela fala água. Se ela quer ir ao banheiro, ela pede para ir ao banheiro, sabe? Ela fala coisas que ela gosta demais, sorvete, chocolate, batata frita. Então, ela pede. Eu já passei, o que muitas mães passam são os olhares. Eu acho que são piores do que as palavras, porque aquele olhar, ele te fulmina, né? Porque a criança está fazendo alguma coisa que é do comportamento autista e a pessoa não sabe. E ela olha para você como se você fosse a culpada, porque você não dá educação. Então, eu não posso ficar o tempo inteiro, né? Se eu vou fazer uma compra, se eu vou fazer qualquer coisa na rua, parando as pessoas, eu não tenho como. Olha, ela é uma criança autista. Olha, isso está acontecendo porque ela é uma criança autista, né? Eu fazia parte de uma outra, né, denominação e a Ana Luísa, né, já estava já tinha descoberto, né, do autismo, tudo. E aí a gente sentiu uma grande dificuldade no departamento infantil, né? E a Ana Luísa, ela não conseguia se adaptar. E foi um momento muito difícil aí, não do diagnóstico, mas da nossa vida espiritual. Por quê? A Ana Luísa ia, né, para a salinha, não conseguia se adaptar com as outras crianças, eu tinha que tirar ela da sala. E por muitas vezes eu vim embora.
E aí, olha a minha fabulosa ideia, que hoje ela não é fabulosa, tá? Na época, para mim, isso era fabuloso, mas a gente tem que aprender com os nossos erros, claro. O que eu fiz como fabulosa ideia? Bom, nós trabalhávamos também na igreja. Eu trabalhava até no berçário da igreja, o meu esposo era obreiro. Eu falava assim, vamos fazer o seguinte, você vai pela manhã, faz lá, porque você precisa trabalhar e tudo, e eu fico com a Ana Luísa em casa. Essa era a minha fabulosa ideia. E eu, à noite, vou à igreja e você fica com a Ana Luísa. A gente foi fazendo isso. Aí, daqui a pouco, a gente viu o seguinte, peraí, a Ana Luísa não está indo à igreja? A Ana Luísa, ela não está se adaptando. Aí aquilo veio como se, assim, igual assim, tua filha tem autismo, aquilo desabou. Eu falei, peraí, Senhor. Um domingo pela manhã, eu estava fazendo a comida. Eu lembro disso, foi em janeiro de 2014. Janeiro de 2014. E aí, quando eu comecei a cozinhar, veio aquela tristeza e ao mesmo tempo veio aquilo assim, larga tudo e vai para a ADVEC. Foi assim, de manhã. Isso foi 9 horas da manhã. Aí eu continuei, e aí eu senti aquele incômodo dentro de mim. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou largar tudo aqui. Aí eu já fui planejando, eu falei, vou arrumar a Ana Luísa. Aí eu já fui, né? Aquele nosso planejamento. Falei, eu vou chegar lá, vou chegar no departamento infantil, já vou falar com a irmã, que ela é uma criança autista, e que eu preciso ficar na salinha com ela. Eu já fui assim. Eu cheguei na igreja, eu falei, onde é que é o departamento infantil? Aí me direcionaram, né? Aí ela falou, ela tem quantos anos? Aí eu falei assim, ela tem 5 anos, né? Na época tinha mais ou menos isso, 5 anos. Aí a irmã do departamento infantil falou assim, então vai ali para aquela sala. Aí quando eu cheguei na salinha, a professora me atendeu, aí eu falei assim, olha, ela é uma criança autista. Vou chorar. Ela é uma criança autista. Então eu quero ficar com ela. Aí a irmã falou assim, irmã, se a irmã não se incomodar, nós temos uma sala especial. Eu falei assim, é especial? Ela falou, e se a irmã não se incomodar? Porque a gente tem aqui algumas crianças especiais que às vezes não têm uma adaptação. E a gente faz um trabalho com essas crianças. Aí eu fiquei engolindo o choro ali e só por dentro agradecendo a Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Depois de quase 1 ano de oração, né? Aí eu cheguei, aí as irmãs, sinceramente, eu oro por essas irmãs todos os dias. Eu oro mesmo, pedindo bênçãos, misericórdias para a vida delas. Porque as irmãs pareciam que me conheciam há muito tempo. Tá? A irmã que me recebeu foi, infelizmente, ela já faleceu, a irmã Adriana. E ela me abraçou e falou, olha, fica calma, vá assistir o culto. Qualquer coisa eu lhe chamo. E a Ana Luísa teve muita resistência. E a Adriana ali com outras irmãs, que eu lembro logo de início da Adriana, aí a irmã Renata, né, a coordenadora. E aí essas irmãs abraçaram, né, essa causa. E aí a Ana Luísa, ela começou a desenvolver muito, sabe? Parecia ali, e realmente... É um período que elas estimulam as crianças. Estimulam com a palavra de Deus, da forma que aquelas crianças possam entender alguma coisa. A Ana Luísa desenvolveu muitas coisas ali. A Ana Luísa não gostava de fazer maquiagem. A Ana Luísa hoje bota o batom,
se maqueia. Por quê? Porque as meninas ali ensinaram. No dia D, né, da EBD, aí eu levei a bonequinha para ela doar, que pediu doação. Ela participou de todas as atividades das crianças, dos jogos. Ela hoje, ela senta, ela presta atenção, sabe? E aí, ano passado, eu falava, Senhor, eu quero ver a minha filha naquele altar. Eu não sei como, mas eu quero ver a minha filha naquele altar. Senhor, faça alguma coisa. E foi a primeira vez que a Ana Luísa subiu ao altar. Ela foi fazer a apresentação do Dia dos Pais e foi a primeira vez que eu fiquei assim, bem surpresa. Por quê? Eu falei, tia Sheila, vamos levá-la para o ensaio? Vamos. E aí ela ensaiou e naquele ensaio a Ana Luísa suportou o ensaio todo, sem dar alteração, sem ficar agitada. E aí ela suportou aquilo tudo, né? E ela fez, e no Dia dos Pais, aquelas crianças todas tomaram o altar, e ela estava lá, e a gente ficou, aí eu falei, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. E, né, no ano passado, no finalzinho do ano, para mim foi a prova total. Por quê? Ela passou, né, na prova porque ela, conforme todas as princesas da turma, ela fez todas as lições, né? Então eu não falto a EBD com ela. Se eu quero que ela exponha Deus, eu tenho que levar ela à casa de Deus. Então é aquela ideia, aquela mirabolante, né, que eu tive de tirar ela da casa de Deus porque não estava se adaptando, não. Ela está na casa de Deus, ela precisa estar na igreja. Conforme ela aprende acerca de Deus, das coisas de Deus, isso não me compete, isso compete a Deus. Porque Ele é que conhece o coração dela, mas as irmãs se mobilizam, né? São instrumentos ali. E fica as coisas no coração dela. Porque aí ela fez todas as lições e chegou a hora da certificação. Aí a tia Sheila falou, nós vamos receber, as princesas vão receber a certificação no altar. Tudo bem. Aí ela falou, vai ser logo no início, né? Falei, ótimo. Eu já pensando como a mãe de uma criança autista que não consegue ficar nos locais muito tempo. O que aconteceu? Aí o pastor deu a abertura, cantou o louvor, falei, isso aí ela tá legal, porque ela gosta do louvor, ela olha muito para a bateria, ela gosta, né, das imagens que passam no telão, e ela fica olhando as pessoas cantando, ela gosta, bate a palma, tá bom, passou. Aí o pastor abriu, eu falei, vai ser agora. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que foi, aí o pastor Ronaldo falou, não, nós vamos passar a certificação para o final. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu ficava comigo sentada. Ana Luísa vai ficar sentada. A Ana Luísa ficou sentada, ouviu a palavra inteira, sem dar uma alteração, sem pedir para levantar para ir para o banheiro. Ficou ali, prestando atenção. E aí, no final, acabando tudo, aí ele chamou. E aí, quando eu vi, ela foi até pelo nome dela, né, ser Ana Luísa, acho que ele fez por ordem alfabética, ela foi a primeira. Aí eu vi ela caminhando, aí eu falei, Senhor, tu tá honrando a minha filha. Eu queria só fazer aqui uma menção especial. A Ana Luísa Ribeiro, cadê a Ana Luísa Ribeiro? Tá aqui no... né? Ana Luísa, nós temos uma classe aqui, os irmãos não sabem, uma classe que hoje se tornou uma espécie de referência, inclusive, no meio. Nós temos uma classe chamada de Conectados, que é uma classe para crianças com necessidades especiais. Essa classe, ela tem sido assim, uma referência, inclusive, para pessoas que não são membros da nossa igreja e que trazem os seus filhos aqui, porque os nossos professores têm desenvolvido expertise em lidar com essas crianças. A Ana Luísa, ela saiu da classe Conectados e existia ainda uma dúvida entre os professores se ela poderia ou não, né, participar de uma classe regular de escola dominical e não de uma classe especial.
Para a surpresa de nós e para a glória de Deus, a Ana Luísa apresentou desenvolvimento espetacular, exponencial em todas as áreas. E isso graças ao trabalho dedicado dessas nossas irmãs, isso graças ao nosso bom Deus. O Ramonzinho era uma criança muito calma, ele não chorava, né? Muito calmo. E ele foi se desenvolvendo, mas com lentidão. Ele fazia tudo com atraso de 1 mês, mais ou menos, né? Então, se a criança era para sentar aos 6 meses, ele sentou aos 7. Então, tudo dele era com um pouco de atraso, mas assim, os pediatras alegam que é o atraso normal. Aí, quando ele estava para completar 2 anos, ele pediu demissão do exército e a gente foi morar nos Estados Unidos. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, o Ramonzinho tinha 2 anos. E aí, todo o repertório de palavras que o Ramonzinho tinha adquirido, ele perdeu. Ele falava, vamos lá, me larga. E ele deixou de falar isso tudo. Bye, bye. E eu comecei a pensar, poxa, tem alguma coisa errada. E ele falava assim, não, essa é coisa da sua cabeça. Eu disse, não, tem alguma coisa errada, Aí eu entrei num site e comecei a pesquisar sobre o autismo. Aí eu vi que o Ramonzinho se enquadrava em alguns sinais ali, tinha alguma coisa parecida. Aí nós entramos em contato com a Fundação de Autismo que tinha na cidade que a gente morava. E eles perguntaram se o Ramonzinho já tinha diagnóstico. Aí a gente falou, não, Ramon, não tem diagnóstico. E aí eles falaram assim, olha, eu não posso ajudar vocês porque ele não tem diagnóstico fechado. Mas vocês entrem em contato com a Secretaria de Educação, não, de Saúde da cidade que vocês estão morando, que eles vão auxiliar vocês. E assim, a gente teve todo o suporte nos Estados Unidos, mesmo não sendo americano. O Ramonzinho teve acompanhamento fonoaudiológico com terapia ocupacional. Eles foram até a nossa casa, fizeram uma bateria de testes com o Ramon e viu que o Ramon se enquadrava, que o Ramon preenchia os requisitos para participar do programa deles. Que o programa deles, na verdade, não era voltado para crianças com autismo, mas para crianças com atraso de desenvolvimento. E o Ramonzinho se enquadrava para aquela questão. Então o Ramonzinho tinha 2 anos, 2 anos e pouco. Esse programa era só até os 3 anos. Ramonzinho recebia as terapias em casa. Então ele recebia fonoterapia ocupacional em casa. Eles vinham em casa, faziam a terapia com o Ramon, me ensinava algumas coisas para eu fazer com o Ramon. O Ramon começou a falar algumas coisas na linguagem de sinais. E aí, quando ele foi completar 3 anos, eles iriam encaminhar o Ramon para ir para a escola. Então, para a escola, ele precisaria de um laudo. E aí, eles encaminharam a gente para o médico. Na verdade, para um psicólogo. E aí, nós preenchemos um questionário na época. E o Ramonzinho, o médico falou assim, olha só, ele não se enquadra num quadro de autismo clássico. Ele se enquadra no quadro de transtorno do desenvolvimento. Porque na época ainda tinha separação, não é igual agora, né, que agora é tudo uma coisa só. E aí ele falou assim, eu vou dar só como atraso global do desenvolvimento, mas eu não vou dar como diagnóstico de autismo. Aí o Ramonzinho ficou feliz na hora e fez o flapping, que é uma característica do autismo. Porque o Ramonzinho nunca teve aquela questão do enfileiramento, né? Porque na época era o que fechava esse diagnóstico. E aí ele falou assim, por conta do flapping, eu vou fechar o diagnóstico, então, do Ramon de autismo. Aí, beleza, ele fechou o diagnóstico, o Ramonzinho foi pra escola, o Ramonzinho começou a desenvolver lá, o Ramonzinho começou a falar as vogais, ele tinha toda uma estrutura na escola, tudo de graça, tinha ônibus, que buscava ele em casa, ele era tão bonitinho que ele ia sozinho de ônibus, de mochila.
E aí a gente voltou, porque meu marido foi fazer o mestrado, a gente voltou pro Brasil. Só que, mesmo com o diagnóstico de autismo, eu ainda percebi que tinha alguma coisa além, que não era aquilo a raiz do problema do Ramon. E aí nós voltamos pro Brasil. Ramonzinho sempre teve... Aqui no Brasil, quando a gente voltou, ele ficou um tempo sem terapia, até que a gente conseguiu estabilizar tudo, questão de terapia. A gente foi embora para Salvador, porque meu marido passou para Petrobras, então a gente teve que se mudar de novo. Então, assim, essas mudanças também para o Ramon, aí tudo aquilo que ele foi adquirindo, ele perdia. E aí, no ano passado, em janeiro do ano passado, que a gente sempre faz uma reunião no início do ano para traçar metas com a fono do Ramon, e a gente conversando, e ela falou assim, começou, é como se Deus começasse a abrir a caixinha devagar para mim, para que eu pudesse ir me preparando para o que ia acontecer no final do ano. E aí ela falou assim, Gleise, me conta de novo do parto do Ramon. Porque eu já havia contado na anamnese assim que ela começou a atender o Ramon já tá com ela 6 anos. E aí eu comecei a contar, e ela começou a chorar. Ela falou assim, Gleise, o Ramonzinho entrou em sofrimento fetal. Isso que saiu com o Ramon foi mecônio. Aí ela foi, começou a chorar, que a gente começou a chorar no consultório. Aí eu falei assim, Andressa, eu sei, mas eu não tenho como provar nada, não tenho como... eu sempre tive alguma coisa que me dizia que não era só aquilo. Aí eu levei a ressonância para o antigo psiquiatra dele, levei para o neurologista que ele faz acompanhamento no hospital público também. E ninguém nunca me falou nada da ressonância. Aí eu fui numa psiquiatra nova, e aí ela pegou a ressonância e ela falou assim, estranho. Aí eu falei assim, o que tem de estranho, doutora? Tem um achado aqui, mas não é nada pra você se preocupar, é um achado, né? É um achado, mas não é nada grave, nada pra você se preocupar. Aí ele virou e falou assim, doutora, ela tá sempre desconfiada que aconteceu alguma coisa no parto do Ramon. Aí ela, não, a gente não pode ver, né? A gente não pode dizer nada, porque assim, o médico não pode se comprometer, né? Ele não pode se comprometer a dar nenhuma coisa, uma coisa que aconteceu há quase 14 anos atrás. Aí eu fui pesquisar na internet o tal do achado. E uma das coisas que surge com aquele achado é a hipóxia, que é a dificuldade de oxigenação no cérebro que dá no parto. Então eu falei assim, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada, mas eu não tinha ainda aquela resposta de um médico, de um neurologista. Aí nós viajamos, nós levamos ele pro Beto Carreiro para comemorar o Dia das Crianças. Quando ele voltou, ele estava muito agitado. E aí o pessoal na escola dele falou, não, Gleise, ele tá muito agitado, assim, vou marcar um médico novo. Aí eu comentei com a fono dele, ele falou assim, Gleise, tem uma médica aqui agora que tá atendendo na ilha, que é até uma psicóloga que me atendia, que indicou ela pra vir atender aqui. Aí eu falei assim, não, então eu vou nela. Aí eu fui, levei todos os exames do Ramon. E aí ela viu o Ramon, olhou os exames. E eu falei assim pra ela, doutora, eu vou te fazer uma pergunta. Isso que aconteceu, aí contei do parto, como tinha sido. O que aconteceu com o Ramon pode ter sido problema no parto? Ela foi a única que teve coragem. Ela olhou pra mim, balançou a cabeça e falou assim, sim. Infelizmente. E olha que eu pego muitos casos de colegas que não relatam o que aconteceu. Infelizmente,
nós não estamos descartando o autismo. O autismo veio como uma comorbidade. Mas o que aconteceu com o Ramon provavelmente foi sim um parto. E aí eu comecei a chorar no consultório e falei pra ela: a senhora foi resposta de oração na minha vida. Teve uma vez, assim, um episódio que me chamou muita atenção, que foi o Ramonzinho era de uma turma, só tinha, a maioria eram meninos e só tinha 2 meninas na turma dele. E um dos meninos fez festa de aniversário. Todas as crianças foram convidadas, todas, menos o Ramon. E como é que eu descobri isso? Porque no dia seguinte da festa, que eu cheguei para levar o Ramon, que o menino tava com os brinquedos, a mãe por trás falou assim: não, guarda seus brinquedos. Aí todo mundo falando da festa. A festa foi maneira. E, tipo assim, o Ramonzinho não foi chamado. Todo mundo da turma foi convidado. Aí nessa turma teve uma menina que ela chamou o Ramonzinho pra festa dela. E assim, me marcou muito porque quando o Ramonzinho chegou, ela parou e foi: Ramon veio! Né? Você lembra disso? Uhum. Então, assim, isso sempre me marcou muito. O fato dele não ser chamado para jogar, sabe? Ele não ser convidado igual uma criança comum. E ele sempre foi uma criança antes do autismo. Ele foi uma criança. Hoje ele tá um adolescente, então isso vai dificultando mais, entendeu? Porque ele tem o tamanho de um adolescente e o comportamento de uma criança, né? Então, assim, já teve outros casos dele não ser convidado e eu descobri, e a pessoa fica super sem graça, né? Que uma outra mãe foi convidada que também tem os filhos autistas, e a pessoa que convidou essa mãe, era uma festa tipo aquelas festas da piscina, onde que você leva a criança, deixa a criança lá e vem embora. E essa mãe, ela, toda vez que o Ramon viajava, e ela pedia assim: traz o perfume pra mim, traz não sei o que pra mim. E a gente tinha consideração por ela. E os filhos dela amavam o Ramon, porque eles foram já da mesma turma. E aí eu lembro que nesse episódio, umas mães tinham se reunido para ir pro cinema e não me convidaram para levar o Ramon. E eu fiquei sabendo. E eu comentei com ela assim: poxa, o Ramon é só uma criança, ele não foi chamado. E aí assim, eu falei assim: poxa, seus filhos vão fazer aniversário, né? Ela falou assim: vai, mas eu não vou fazer nada não. Aí passou. Aí eu tava sentada no banco da escola esperando, aí essa mãe, que era minha amiga, que tem 2 filhos autistas funcionais, chegou, e aí essa outra mãe chegou. Aí ela falou assim, a mãe que tava sentada comigo falou assim: desculpa, eu não pude ir na sua festa. A outra, tipo assim, engoliu seco. Aí eu olhei assim, abaixei a cabeça, a outra mãe não entendeu nada. Aí ela pegou e saiu. Quando ela saiu, ela falou: Glaze, ela chamou os meus filhos pra festa, mas só que eu não quis levar porque os meus filhos, ela queria que eu ficasse na festa, sendo que as outras crianças, os pais iam deixar lá. Aí eu falei assim: eu não me importava se ela me chamasse pra ir junto ficar com a Ramon, mas ela nem convidou o Ramon. Então, assim, uma vez eu escrevi um texto que eu acho que se perdeu já, comparando a história do Ramon com aquele filme O Menino Listrado, onde que a criança brinca pela cerca. E é assim que eu sinto, é como se o autismo fosse aquela cerca que separa o Ramon das outras crianças. Por mais que as crianças tenham a disponibilidade, muitas vezes o adulto que faz essa separação. Então isso é muito triste. Nós éramos membros do Ministério Apacentar e nós éramos bem acolhidos pelo pastor responsável pela rede de crianças. Só que a igreja não tinha estrutura, né?
para acolher o Ramon. Então, assim, o Ramon ficava com a gente, o Ramon ficou um período na sala com uma professora que tinha especialização com crianças especiais, mas ela precisou de sair. E aí, depois que ela saiu, ficou difícil o Ramon ficar na salinha. Então, a gente frequentava a igreja, a gente levava o Ramon com a gente. E assim, nós três íamos juntos pro culto, mas assim, era bem complicado a dinâmica, né? Mas assim, a gente conseguia levar ele junto pra igreja. E um dia, no Instagram, a pastora Elisete, no dia que é comemorado o Dia Mundial do Autismo, a pastora Elisete fez uma publicação falando da conscientização do autismo e falando que a igreja, que a Devec Sede, tinha uma sala para crianças especiais. E aí a gente foi e falou assim, vamos fazer uma visita, né? Aí nós fomos visitar a igreja, eu fui recebida no dia pela Renata, que foi um doce, né? Aí ela nos apresentou o departamento infantil e nos apresentou a sala dos conectados. E o Ramon ficou apaixonado pela igreja. E nós nos tornamos membros na DEVEC por conta de toda essa facilidade pra gente adorar o Senhor, né? Então, assim, o Ramonzinho se sente incluído, né? Que isso pra mim, assim, é maravilhoso. Ele tem prazer de ir pra igreja, né? O dia que a gente não consegue ir, ele mesmo coloca os vídeos do YouTube na igreja pra ele assistir. E é o engraçado que uma vez a gente até tirou foto com o Matheus, o menino do louvor, porque o Ramonzinho adora ele. Então toda vez que ele vê o Matheus no vídeo, ele sempre volta os vídeos pra ver o Matheus cantando. E ele ama ir pra igreja, ele ama a salinha, ele ama as tias. Nós já fizemos festa de aniversário com o Ramon dentro da salinha. E agora, esse ano, a Sônia colocou o Ramonzinho numa classe regular. Então, assim, as crianças que não tinham, talvez, conhecimento de crianças especiais estão tendo contato com o Ramon. Então, assim, isso também para as outras crianças vai ser muito importante delas conhecerem, delas experimentarem o diferente, que não é tão diferente, que todos nós temos suas limitações, né? Então, assim, ver o Ramon O Ramon é uma criança muito carinhosa, então assim, isso facilita muito também. Ele é uma criança feliz, ele é uma criança carinhosa, ele gosta de carinho, ele gosta de dar beijo, ele gosta de dar abraço. Eu não tenho palavras para agradecer a igreja pelo trabalho que é feito lá com o Ramon e com as outras crianças. Eu não tenho palavras para agradecer. O que eu faço é simplesmente pedir que o Senhor as retribua a cada irmã que se coloca disponível, né, para estar lá todo domingo, e pela abertura que tanto o pastor Silas quanto a pastora Elisete deram, né, para que tivesse esse departamento lá na igreja, né? Eu vou te dizer assim, eu não consigo pensar, geralmente as pessoas perguntam assim, o que você pensa pro futuro? O futuro, às vezes, é muito... Se eu penso na limitação do Ramon, me preocupa, né? Eu não tenho outro filho, o Ramon é o filho único, então assim, me preocupa que o dia que eu não estiver mais aqui, quem é que vai cuidar dele? E aí quando eu começo a me preocupar com essas coisas assim, do que vai ser com o futuro, eu sempre trago à memória aquela passagem, né? Aquele versículo que diz, basta cada dia o seu mal. Então, assim, eu não consigo pensar muito num futuro muito longe. Eu penso no amanhã. O que eu vou fazer com ele amanhã? Eu não penso num futuro muito longo para ele. Assim, não que eu não queira um futuro, né? O que a gente busca é oferecer o melhor tratamento para o Ramon, para que ele tenha autonomia, né? Para que ele consiga viver nessa sociedade tão má, né? Tão mesquinha. Eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar ele de uma hora para outra, né? Mas se o Senhor não fizer também, eu amo meu filho do jeito que ele é, né?
Aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas você se incomoda com o autismo? É ruim, mas assim, eu digo assim, que a única coisa hoje que me incomoda mais no fato do Ramon ser uma criança especial, não é nem o fato de ser uma criança especial, mas eu queria que o Ramon tivesse a oportunidade de se expressar, mesmo que fosse em libras, mesmo que fosse com figuras, mas que ele tivesse condições de se comunicar. A classe dos conectados surgiu da necessidade que nós vimos de abraçar as crianças que tinha na nossa igreja com espectro autista. Na verdade, nós tínhamos uma classe de 4 e 5 anos de idade, que nós tínhamos 5 alunos no espectro autista, e nós não sabíamos fazer absolutamente nada com essas crianças. Então, da necessidade de lidar com essas crianças, nós fomos buscar conhecimento e decidimos abrir essa classe que na época, não tinha nome, e depois nós decidimos colocar Conectados, baseado no nome do nosso departamento, que é Interligados Kids. E nós começamos a desenvolver um trabalho com essas crianças, não no sentido de elaborar um material didático, pedagógico, para que nós viéssemos a fazer terapia com essas crianças, mas para que, de fato, as famílias pudessem se sentir incluídas no corpo da igreja, se sentir abraçadas, e que as nossas crianças tivessem a oportunidade de se sentirem à vontade na igreja, porque nós sabemos que as crianças do espectro autista têm dificuldade, às vezes, por questões sensoriais, de estarem em outras salas por causa do barulho, da agitação das crianças, de choro, de estarem inseridas nesse meio. Então, nós abrimos essa sala para que elas, ambientadas na igreja, pudessem se sentir mais à vontade, para que depois pudessem novamente ser inseridas nas classes regulares. Graças a Deus, o trabalho tem dado tão certo que hoje nós temos já várias crianças que passaram pela classe dos conectados e hoje já estão totalmente inseridas nas classes regulares da nossa EBD. A maior dificuldade que a gente teve, a princípio, por incrível que pareça, foi da aceitação das pessoas, principalmente das mães. Por quê? Ao passo que algumas mães adoraram a ideia, outras acharam um absurdo porque entenderam como se fosse uma exclusão, como se nós estivéssemos excluindo os filhos delas numa classe específica só para crianças do espectro autista. E não era esse o sentido, né? Nós levamos um tempo para mostrar que não era uma questão de exclusão, porque hoje em dia o que a escola faz? Ela trabalha com a questão de inclusão, bota a criança portadora de necessidade especial lá e às vezes não dá nenhum suporte para essa criança, mas diz que é inclusão. E como psicopedagoga, eu entendo que a gente tem que dar acessibilidade para a criança, ou seja, tem que dar o caminho para que essa criança realmente possa vir a participar das atividades. Então, essa sala era um meio da criança vir a ter esse acesso, ela poder se sentir confortável ao ponto de desejar ir para a classe regular. Então, hoje as mães entendem isso. Aquelas que a princípio rejeitaram tanto, vendo como exclusão, passaram a entender como realmente era só uma ponte, era só um caminho para que as crianças pudessem atravessar esse caminho para que se vissem à vontade. É claro que tem crianças que chegam aqui e rapidamente se veem totalmente inseridas nas classes regulares e a gente não vê problema nenhum. Aliás, esse é o nosso desejo, porque o desejo da gente é que a criança ela tem autonomia para a vida. Mas se a gente percebe que não tem, aí a gente sim encaminha para os conectados para que, quando ela estiver à vontade, ela se sinta apta para estar nas classes regulares. Então, acho que o nosso maior desafio primeiro foi esse, né? A aceitação das pessoas. E depois preparo, porque nós trabalhamos com voluntários e aí as pessoas se disponibilizarem para esse trabalho desafiador e buscarem conhecimento para essa área. Mas, graças a Deus, os trabalhadores vieram, as pessoas colocaram o seu coração nisso e a gente tem vencido cada desafio, um de cada vez, um a cada dia, mas para a obra tem sido concluída pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para a glória dele, as coisas têm sido feitas. Eu me lembro que nós tínhamos 5 crianças numa única turma.
e nem todas participaram dessa turma inicial. Mas eu me lembro que a gente, a princípio, tinha 6 crianças numa sala totalmente improvisada, na nossa igreja antiga ainda. Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos uma sala adequada para eles, nós sequer tínhamos o conhecimento necessário. O que nós tínhamos era muito boa vontade e persistência, né? Mas hoje nós chegamos a ter, num único dia de trabalho, 13 crianças com síndromes, não só autistas, mas outras síndromes, num só dia trabalhando em conjunto. Hoje, como nós já conseguimos encaixar várias crianças nas classes regulares, nós estamos com poucas crianças na sala dos conectados especificamente. Mas creio que já passaram por nós mais de 25 crianças ao longo desse tempo, nesse trabalho que nós temos feito. Atualmente, na nossa igreja, trabalhando entre classe regular e dos conectados, acredito que nós estamos com em torno de 15 crianças trabalhando simultaneamente com acompanhamento dentro da classe regular, que fica uma professora acompanhando, e dentro da sala dos conectados. É uma palavra que eu dou aos pais que ainda se sentem constrangidos de participar da comunhão da igreja, de vir para a igreja por causa dos seus filhos, porque a gente sabe que o comportamento deles não é típico com o das outras crianças, não se sinta envergonhado. Muitas pessoas já me questionaram, mas Renata, por que tantos autistas? Por que cresceu tanto esse número de autismo no mundo, no Brasil? E eu já me fiz esse questionamento também, já perguntei muito isso a Deus. E uma vez eu me questionando sobre isso, o Espírito Santo falou muito profundamente ao meu coração. Nós vivemos num mundo muito acelerado, a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo de olhar nos olhos das pessoas, a gente não tem tempo de dar atenção às pessoas. E se tem uma coisa que o autista ensina pra gente, é que para se relacionar com ele, você tem que engajar com ele. Você tem que olhar no olho, é o olho no olho. E ele tem que olhar no teu olho para haver esse engajamento. Então o Espírito Santo me falou isso. Num tempo em que as pessoas se importam tão pouco em se relacionar com o outro, eu tenho permitido que essas crianças venham ao mundo para que o ser humano pare um pouco, desacelere um pouco, para dar mais atenção ao outro. Essas crianças têm vindo ao mundo para nos ensinar, para nos permitir parar um pouquinho da nossa correria frenética, para que a gente venha dar atenção, amor, afetividade ao outro. E esses pais, vocês que são pais de crianças do espectro autista ou com qualquer outra síndrome, você se sente em aflição porque não sabe como lidar com isso, se sente envergonhado porque o comportamento do seu filho não é típico, tenha certeza de uma coisa. O Salmo 139, o salmista fala que de maneira maravilhosíssima fui formado. Deus fez o seu filho de maneira maravilhosíssima. Ele gerou cada célula, ele botou cada coisinha no lugar de maneira maravilhosíssima, com um propósito específico, não foi à toa, não foi aleatório e não foi em vão. É para nos ensinar, é para que nós tenhamos um olhar específico para determinada situação.